بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boa noite, pessoal. Então a gente tem falado aí sobre os 6 pilares da fé e hoje, inshallah, vamos falar sobre o 6º pilar da fé, né? Número 6. Então o 6º pilar da fé, naquele hadith do anjo Gabriel, qual que é mesmo? Antu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Que você acredite no qadr. O que é qadr? Predestinação, predeterminação. Tanto no bem quanto no mal. Tanto naquilo que te acontece de bom, quanto no que te acontece de mal. Você tem que acreditar nisso como muçulmano. O que significa isso? O que é isso? Ma huwa al-qadr? O que é esse tal de qadr? O que é essa predeterminação ou predestinação? Veja, nós aqui na Terra, nós vivemos no tempo. Nós vivemos no tempo. Então a nossa vida ela é feita de uma série de movimentos, de coisas que a gente faz e coisas que acontecem conosco. Isso aí dura aí um certo tempo. Dura aí, para alguns dura um dia ou menos, para outros dias dura algumas semanas ou meses ou anos, né? Mas essa questão, o tempo, ele é alguma coisa que existe para nós. Ele existe para o ser humano, ele é uma coisa que desse mundo terrestre, é da Terra, do mundo corpóreo. Para Allah não existe tempo. Allah, para ele, o universo inteiro, inteirinho, com todos os seus bilhões de anos de existência, se é que é isso mesmo, Allah conhece ele inteirinho, ao mesmo tempo sempre. Conhece ele, a imagem da eternidade daquilo lá. Ele conhece ele, o conhecimento de Allah, ele é igual a Allah. O conhecimento de Allah é eterno como Allah. O conhecimento é um atributo de Allah, a gente viu isso, né? Então veja, pra gente as coisas decorrem no tempo, mas para Allah não é assim. Então Allah, ele já conhece tudo que vai acontecer. E não só ele conhece, como ele já quis que tudo aquilo acontecesse e ele já exerceu o seu poder para que aquilo aconteça. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou? Ele falou, a pena já secou. Já está tudo escrito, não tem o que mudar. E por que isso? Por quê? Por que é assim? É porque para Allah não existe tempo. Porque Allah é eterno. Para ele não existe sucessão nenhuma. Ele conhece tudo simultaneamente. E ele decreta tudo simultaneamente. Então tudo aquilo que foi, que é e será, já foi determinado por Allah. Porque para ele não existe essa sucessão. Isso é alguma coisa que a gente tem que crer. Como muçulmano, a gente tem que crer. E por que é um pouco difícil, às vezes, de acreditar nisso aí? Eu digo para vocês por quê. Porque o ser humano ele tem uma característica que, para ele, parece o contrário disso aí. O contrário dessa crença. Essa característica chama livre-arbítrio. A vontade livre do ser humano. O ser humano ele tem a seguinte impressão. Veja, eu aqui. Se eu quiser, eu pego meu celular. Olha, eu quero pegar meu celular. Eu pego o celular e ponho ele aqui. Eu pego ele e ponho aqui. E cada um de nós é assim. A gente tem a impressão real de que a nossa vontade ela tem, vamos dizer, uma eficácia. Tem eficácia. A nossa vontade, ela se exerce sobre o mundo.
E a gente tem a noção muito real de que essa vontade é livre. Que se eu quero fazer alguma coisa, eu faço. E se eu não quiser, eu não faço. E daí a gente fica assim. Não, peraí. Pela religião eu tenho que acreditar no Qadr de Allah, na predeterminação de tudo. Ao mesmo tempo, a minha sensação, que é uma coisa que eu não posso negar também, é de que não, a coisa acontece, eu faço o que eu quero. Como é possível essas duas coisas ao mesmo tempo? Como é possível Allah já ter predeterminado, por exemplo, se eu vou ser feliz ou infeliz? E ao mesmo tempo eu vou vendo na minha vida que tem certas coisas que eu faço que me deixam feliz. E eu estou falando feliz aqui no sentido real, quer dizer, ações boas que me deixam bem interiormente, meu espírito, tá? E tem outras coisas que eu faço que me deixam infeliz. Tem algumas coisas que podem me levar para o paraíso e outras coisas que podem me levar para o fogo. Como é possível se já está tudo decretado? Então o homem, ele vive nesse dilema, o ser humano vive nesse dilema. E por causa desse dilema, né, já teve aí na história, né, diversas seitas, ou vamos dizer ramos, né, dentro do Islã, que defenderam ou que o decreto divino era absoluto ou que a vontade humana era absoluta. Alguns chegaram ao ponto de negar a liberdade da vontade do ser humano. Erraram. Outros chegaram ao ponto de negar que Allah determine as minhas ações, apesar da minha vontade de livre. Erraram também. Por quê? Porque o muçulmano, ele vai viver no meio no meio dessas duas coisas. Ele tem que ter a consciência das duas coisas. Sabe por quê? Porque as duas são inegáveis. Veja, o ser humano, ele tem várias maneiras de conhecer as coisas. Ele tem, na verdade, 3 maneiras de conhecer as coisas. Só 3, não mais do que 3. A primeira é os sentidos. O conhecimento dos sentidos, aquilo que ele percebe dentro dele, ou fora dele e dentro dele também. Porque ele também tem um sentido interno, ele sabe o que está acontecendo dentro dele. Então essa é a primeira coisa. Segundo, a razão. Al-aql, o intelecto. É o segundo modo que o ser humano tem para conhecer. E terceiro, al-khabaru sadiq, quer dizer, a informação correta. E a revelação de Allah, quer no Alcorão, quer na Sunna, é al-khabaru sadiq por excelência. Então assim, se a gente pensar, pela revelação a gente sabe que Allah decretou tudo desde antes. Pelo intelecto a gente também é capaz de chegar nisso aí, porque a gente sabe, quando a gente concebe Allah, a gente concebe ele com atributo de eternidade. Allah não muda. Né? Kana Allahu Allah shayama. Quer dizer, Allah existia, ele era e não havia nada com ele. E ele é hoje como ele era, ele não mudou. Ele não mudou. Quem disse isso para mim? A revelação e o intelecto. Meu intelecto diz isso. Eu sou capaz de saber. Allah não muda. Então, necessariamente ele já decretou tudo. Ele já conhece tudo até o fim desse mundo. E se ele quiser criar outro depois, ele vai conhecer tudo também. Então a revelação e o intelecto dizem para nós que Allah predeterminou. Os nossos sentidos dizem que a gente tem vontade livre. A nossa experiência, a experiência que eu tenho de mim mesmo, da minha vida, me diz, eu tenho vontade livre. E essa experiência, ela é tão inegável quanto a revelação. Tão inegável quanto o intelecto. Não dá para eu afirmar que isso não é verdade. Então, eu tenho esses 2 dados. Como é que eu faço? Então a gente tem sempre que manter essas 2 coisas em mente. A gente aqui na Terra não vai chegar numa compreensão absoluta disso aí. Mas a gente não pode negar nenhuma coisa nem a outra.
Porque a revelação, na verdade, ela não afirma só o decreto de Allah, ela também afirma a nossa livre vontade. Se não fosse assim, por que Allah vive falando pra gente, faz isso e não faz aquilo? Se a gente não tivesse, se nós não fôssemos seres dotados de vontade, não tinha sentido essa responsabilidade diante da lei divina. Então a revelação afirma as duas coisas. O intelecto afirma a eternidade do decreto e os sentidos, a experiência afirma a livre vontade. Então o que a gente tem que saber e o que a gente não pode nunca fazer é negar uma das duas coisas. Certo? E os sábios ao longo da história, eles se esforçaram, né, para chegar, para conciliar isso aí. Como é possível? Bom, não é impossível, por exemplo, a gente pensar, veja, Allah decretou tudo, mas ele decretou também o meu querer. Ele decretou, mas esse querer, para mim, ele é livre. Ele é livre. Nunca imagine que o seu querer não é livre. Nunca caia no erro de imaginar que as suas ações não vão ter consequências para você. Porque essa gente que dizia, não, só existe o decreto de Allah, o ser humano não tem vontade livre, eles se deixavam ir, eles faziam qualquer coisa, porque eles pensavam, não tenho vontade mesmo livre, minha vontade não é livre. O que quer que aconteça, a responsabilidade de Allah não é minha. Mas a gente sabe que tem responsabilidade, e cada ser humano sabe disso. Ele sabe disso pela sua experiência interna, não precisa a revelação dizer para ele. Senta lá, mas passa para lá. Para lá. Não precisa a revelação dizer isso para ele. Ele sabe, ele sente. Sabe por quê? Porque ele faz uma coisa errada, ele se sente mal. Ele faz uma coisa boa, ele se sente bem. Ele sabe, por exemplo, que ele deve querer para o próximo o que ele quer para ele mesmo. Isso aí, se não tivesse revelação, se não tivesse profecia, a gente saberia. A gente vê uma pessoa se machucar, a gente sente aquilo. Então a gente sabe que não deve fazer aquilo com a pessoa. Com ninguém, não deve fazer o mal para ninguém. Então, a nossa vontade livre, independentemente do decreto de Allah, ela é uma realidade. A gente pode pensar que então Allah decreta, né? Allah cria as nossas ações, né? O que está escrito no Alcorão, né? Khalaqakum wa ma ta'malun. Não é isso mesmo? Deixa eu ver como é que é. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quer dizer, Deus criou vocês e o que vocês fazem. Então Deus cria as nossas ações. Ele cria as nossas ações no momento em que a gente faz. E aliás, essa é a doutrina ortodoxa, essa é a doutrina sunita. Deus cria as nossas ações, os nossos membros no momento em que a gente faz. É Ele que está criando. Pelo decreto pré-eterno, o decreto pré-temporal dele. E Ele cria a nossa vontade e Ele junta as duas coisas. O mais importante de tudo nisso aí é a gente nunca negar a nossa vontade e nunca negar o decreto de Allah. Não pode negar nenhuma das duas coisas. E aliás, na verdade, isso é muito bom que a gente tenha essas duas coisas para recorrer. Porque às vezes a gente pode lembrar de uma e às vezes a gente pode lembrar de outra. Então, por exemplo, muitas vezes na vida a gente se vê sem meios de ação. A gente quer alguma coisa, a gente tem uma intenção, a gente tem uma vontade, mas a gente não tem meios de realizar aquilo. A nossa vontade, ela está tolhida, ela não encontra meios para se efetivar. Esse é o momento de lembrar que Allah decretou tudo. Nessa hora, o homem deve se lembrar, não, está tudo na mão de Allah. Está tudo na mão de Allah. Eu faço a minha intenção
E por isso que, aliás, que as obras valem pelas intenções. Porque muitas vezes é impossível fazer as obras. No entanto, a intenção você sempre pode ter. Esse aí também é assim uma das grandes vantagens da vontade livre. Porque a vontade ela é interna, ela está dentro de você. Se você quer, se você fez a intenção, você já ganhou aquilo lá. Diante de Allah você já ganhou. Claro que intenção é uma coisa real. Veja, intenção não é uma palavra. Intenção é uma coisa real. Intenção assim, não, fiz a intenção, por exemplo, fiz a intenção de fazer o Hajj. Não tenho meios. Mas o que significa ter a intenção? Significa o seguinte, na hora que eu tiver os meios, eu vou fazer. Não adianta depois eu ter os meios e falar, não, agora eu vou esperar, tal. Então eu não tinha intenção. Como é que você sabe que você fez realmente a intenção? Se você tem os meios, você faz aquilo. Um sheikh uma vez falou, perguntaram para ele, o que é a intenção? Ele falou assim, a intenção é que nem um pássaro, quando ele quer, ele voa. No outro sheikh perguntaram para ele, o que é a intenção? Daí ele falou, a intenção é que nem o gato. É o gato que fica lá paradinho na frente do buraco do rato. Quando o rato aparece, ele pula em cima. Isso é intenção. De qualquer maneira, quando a gente não tem os meios de ação, a gente se lembra do decreto de Allah. A gente se lembra de que é Ele que determinou tudo. Determinou, inclusive, o que eu posso e o que não posso fazer. A todo momento é assim. Se por outro lado a gente tem os meios, aí está na hora da gente lembrar, não, eu tenho livre vontade, deixa eu aproveitar. Se eu tenho os meios para fazer algo, eu não vou ficar esperando aquilo acontecer. Eu vou me levantar e vou fazer. E depois que eu fizer, quem é que vai dar o resultado daquilo lá? Allah. Eu posso fazer o que eu quiser, o resultado está sempre na mão de Allah. Então vocês vejam que a gente está sempre, na nossa vida, na verdade, a gente está sempre jogando com essas duas coisas. Com a nossa vontade livre e com o decreto de Allah. E é assim que deve ser. Essa é a vida do muçulmano. Sempre o que ele pode fazer, ele faz. E ele entrega o resultado na mão de Allah. E o que ele não pode, ele sabe. Aquilo é o decreto de Allah. No fim, o decreto de Allah prevalece sobre todas as coisas. Então, sobre o decreto que a gente tem que falar é principalmente isso. Nunca neguem nem o decreto e nem a vontade livre de vocês. Sempre afirmem as duas coisas, porque as duas coisas são verdade, as duas coisas foram afirmadas pela revelação e as duas coisas a gente sabe, a gente é capaz de conhecer que elas são. Outra coisa, acreditar no decreto. Khairihi wa sharri. Quer dizer, no seu bem e no seu mal, naquilo que vem de bom e naquilo que vem de mal. O que significa isso? Em primeiro lugar, que os bens e os males vêm de Allah. Muitas vezes, o muçulmano, graças a Deus, não tem muito isso, mas muitas vezes os cristãos, né, a pessoa que foi educada no cristianismo e não conhece bem a religião, ela tem aquela ideia, não, tudo que é bom vem de Allah e o que é mal vem do diabo. Como se fosse dois deuses. Nós não acreditamos nisso. Os bens e os males vêm de um Deus só. Do único. E aqui tem um ponto muito sutil. Vamos tentar explicar. Que é o seguinte, quando a gente fala de bens e males, para quem que as coisas são bens e males? É para Deus? É para Allah? Existe mal para Allah? Não existe mal para Allah. Entende? Então, quando a gente fala de bens e males, é em relação a gente que a gente está falando. Entendam isso muito bem. Entendam isso muito bem. Allah, veja, o que é o mal? Tá? Uma discussão complexa, filosófica, tá? Eu vou dar uma resposta pronta para vocês. Todas as criaturas, pessoal,
elas são feitas de ser e de nada. Isso aqui é doutrina, tá? Doutrina islâmica. A gente tem ser, tem realidade, tem existência, mas a gente tem nada, a gente também não é. A gente é e não é. Por exemplo, eu sou o Marcelo Jafar, mas eu não sou o Mohamed, não sou o Ahmed, não sou o Mohamed, eu não sou nenhum de vocês, eu não sou aquela árvore lá fora, eu não sou um carro, eu não sou uma montanha, eu sou uma pessoa. Então eu sou, por um lado, e por outro eu não sou. Tá? E isso que eu sou, Deus deu para isso a vontade de permanecer, de continuar. Tudo aquilo que vem de fora e que dá a impressão de que vai cortar essa continuidade, eu chamo de mal. Eu chamo de mal. Por quê? Porque eu não sou tudo. Porque eu sou um ser limitado ao lado de outros seres. Agora eu pergunto para vocês, Allah é assim? Existe alguma coisa fora dele? A própria criação, ela é uma outra coisa? Ou ela existe no conhecimento de Allah, no poder de Allah, ou ela não é efeito da vontade de Allah? 100%. Então, para Allah não pode existir mal, porque não há nada fora dele. Não há nada capaz de lhe fazer mal. Ele é o ser total. Ele contém toda a realidade. Ele é a realidade. Por isso, daí vem o nome Al-Haq. Al-Haq é o real, aquele que é. Eu não sou assim. Eu sou um ser parcial. E o mal só existe para os seres parciais. Então, o que significa isso? Veja, isso significa que aquilo que do meu ponto de vista é um mal, do ponto de vista de Allah não é. Do ponto de vista de Allah, aquilo é um bem. Como é possível isso? Como é possível? Bom, isso é possível a tal ponto possível que tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele fala o seguinte, vou ler para vocês. É um exemplo, tá? Eu não vou ler em árabe, vou falar a tradução. Ele falou assim: eu me espanto com o crente, com a pessoa que é crente, com, né? Adibtu lil mu'min, né? Quando algo de bom lhe acontece, ele louva a Deus e agradece. Se acontece algo de ruim, alguma calamidade com ele, ele louva a Deus e tem paciência. Então o crente, ele é recompensado por tudo o que lhe acontece. Seja bom, seja mal. Vocês entendem? Então veja, a gente mesmo a gente sendo ser humano, né? E mesmo a gente sendo um ser parcial, limitado, né? Ou seja, um ser para quem existe o mal. Não é que não existe, existe. Né? Se um espinho me picar, isso é um mal. E assim vai. Mas mesmo a gente, que é um ser limitado, a gente pode participar de certa maneira dessa completude de Allah. Se a gente for crente, e se a gente acreditar que tudo vem dele, tanto bem quanto mal, e se a gente acreditar que no fundo tudo é bem. E eu vou acreditar nisso, sabe por quê? Porque é verdade. Porque isso é verdade. Porque tudo pode ser bom para o crente, para aquele que sabe de quem vem tudo. Porque aquele que decreta o bem e o mal, ou seja, lá, ele falou, a minha misericórdia precede a minha cólera. Ele é, antes de tudo, ele é misericordioso. Como é que a gente fala? Bismillahirrahmanirrahim. A gente não fala Al-Muntaqim. A gente não fala os nomes de majestade, os nomes de poder. A gente fala os nomes de misericórdia, os nomes de beleza. Porque esses vêm em primeiro lugar. Ele é antes de tudo bom.
E então a gente tem que lembrar, o mal é mal da minha perspectiva limitada, da perspectiva de Allah ele não é. E da perspectiva do crente ele também não é. Então quer ver? Tem mais um hadith aqui que eu separei. Olha só esse aqui. Esse aqui é muito bonito, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam ele disse o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ajibtu lil mu'min inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khayran lah. Quer dizer, eu me espanto com o crente, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, pois Allah não decreta nada para um crente exceto o que é bom para ele. Agora eu pergunto, a gente, inshallah, nós somos crentes e nós conhecemos crentes, e o profeta sallallahu alaihi wasallam era crente, mas não aconteceram males para ele também? Para nós não acontecem também? Acontecem males, né? A gente fica doente, pessoas que a gente ama, a gente perde, né? E assim vai. É tanta coisa. No entanto, está dito no hadith: nada que Deus decreta é mal. Tudo que Deus decreta pro crente é bom. Essa é a grande coisa, pro crente. Então, percebam como isso tem a ver com essa questão que eu falei. Quer dizer, esse é o sexto pilar da fé, Antumina bil Qadr. Khairihi wa sharrihi. É necessário que o ser humano acredite que bens e males vêm de Allah para que ele possa, como crente, agradecer pelos bens e ter paciência com os males. Assim, tudo vira para ele motivo de recompensa na outra vida e alegria nessa vida aqui. Então, percebam bem a importância desse sexto ponto da fé. Tá? E isso tem a ver ainda com outra coisa, né? Vamos citar, vamos mencionar, a menos que vocês queiram que eu pare, tá bom? Ou pode falar mais uma coisinha? Deixa eu ir. Olha só. Quando Deus ele quis criar o ser humano, quis criar Adão, ele falou: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Quer dizer, vou fazer um khalifa na terra. Um khalifa, quer dizer, um representante dele. E daí os anjos vieram e falaram: não, mas o Senhor vai criar na terra quem derrama sangue e espalha corrupção, e a gente aqui fica só louvando, fica só glorificando. Então Deus falou o quê? Eu sei o que vocês não sabem. Daí ele pegou Adão e ensinou para ele todos os nomes. Ele ensinou os nomes para Adão. E daí ele chegou para os anjos e falou: vocês conhecem esses nomes todos aqui? Eles falaram: não, a gente não conhece. Né? A gente só conhece o que o Senhor nos ensinou. Innaka antal alim hakim. E Deus fala para eles: eu não falei que eu sabia, vocês não sabem? Então veja só. Então tem uma coisa no ser humano que é o seguinte: ele conhece alguma coisa que os anjos não conhecem. E por isso ele é Khalifa. Olha, então olha só. Os anjos, eles têm uma percepção pura. Idrakul malaika safi. Puro. Não tem turvação na percepção dos anjos. Eles só percebem o bem. Eles percebem o poder de Allah se exercendo sobre tudo, inclusive sobre eles. O ser humano, ele tem a percepção do bem e do mal. Os anjos só têm a percepção do bem. Então os anjos só conhecem os nomes de Allah, aqueles nomes de Deus que são nomes de bem e de beleza. Eles não conhecem os nomes de majestade, de Allah, por assim dizer. Tá? O ser humano conhece os dois. Ele é capaz de conhecer os dois. E por isso ele tem superioridade, por isso ele é Khalifa. Por quê? Porque ele é, na verdade, segundo os sábios, eles dizem o seguinte, alguns, né? Que o ser humano, ele reflete o nome de Allah, que é Al-Jami'a, quer dizer, aquele que junta tudo.
Por isso ele pode ser Khalifa de Allah, ele pode ser representante de Allah. Porque ele conhece, ele tem o conhecimento de tudo, das coisas boas e das coisas ruins, e ele sabe que todas elas vêm do mesmo Criador. E sabe também que apesar dessa dualidade, no fim tudo é bom. O conhecimento dele é mais completo que o dos anjos. Tá? Isso aí vale para cada um de nós. Se a gente, como crente, a gente atribui tudo a Deus, tanto os bens quanto os males, e a gente souber que tudo aquilo é bom para nós, e que cada coisa exige de nós uma certa resposta. Então, as coisas boas exigem de nós o quê? Gratidão, shukr. E as coisas más, elas exigem de nós o quê? Sabr, paciência. Se a gente souber que tudo vem de Allah e a gente souber a resposta adequada para dar para cada coisa, isso aí dá para a gente uma dignidade. Como é que ele falou mesmo? Karamna Bani Adam. Quer dizer, nós enobrecemos, dignificamos o homem. Essa é a dignidade que ele nos deu. A dignidade de poder conhecer ele em todas as situações. Essa é a característica do crente. E essa característica vem dessa crença firme de que tudo vem de Allah e que tudo vem do Ar-Rahman, do bom, o infinitamente bom. Então, inshallah, a gente possa, né, exercer isso aí. Não é fácil, né? Não é fácil a gente se lembrar dessa realidade quando coisas ruins acontecem, né? Mas a verdade é que se a gente realmente encarar o mal com paciência e encarar o bem com gratidão, a gente vai se elevar em degraus. Ser elevado em degraus por Allah. Um detalhe, o que é gratidão? Então teve um sheikh que falou o seguinte, né? Gratidão é você não usar os dons de Deus para desobedecer Ele. A gratidão é sempre por um dom que Ele nos dá, né? Seja a saúde, seja o conhecimento, seja a riqueza. A gente tem gratidão pelos dons. A gratidão, a essência da gratidão é não usar esses dons para desobedecer a Allah. Te deu saúde? Usa a tua saúde para fazer o bem. Te deu riqueza? Usa aquilo para fazer o bem. Não faz o mal com aquilo lá. Dá a parte dos pobres, zakat, e assim por diante. E a paciência, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que a paciência é sempre no primeiro golpe. Quando a coisa acontece é que você tem que ter paciência. E isso é tão difícil para nós. Por quê? Porque o ser humano é o quê? É rápido para ira. Ele fica bravo fácil. Ele fácil perde a paciência. Depois ele pode até voltar, mas é no primeiro golpe que tem que exercer. Mas, inshallah, a gente como crentes vai... Isso aí é o trabalho de uma vida. Trabalho de uma vida. Aprender a ter gratidão e paciência é o trabalho da nossa vida, o trabalho do ser humano, o trabalho daquele que conhece os bens e os males. Tá bom, pessoal? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.